Pronto. Ok, então começamos. Bem-vindos à Agenda Visual, o ponto... Estou sem som? Bem-vindos à Agenda Visual, o ponto de encontro para quem vive e sente a fotografia aqui na Rádio Movimento. Eu vou só pôr aqui, como me enganei, vou dar som nossos... Quinzenalmente trazemos até si, agora está muito alto. Tá bom. Tá bom. Quinzenalmente trazemos até si as melhores iniciativas ligadas à fotografia em Lisboa e por todo o país, com novas propostas e convidados especiais que partilham connosco as suas experiências e projetos. Estou por cá de 15 em 15 dias, acompanhado alternadamente por 4 magníficas fotógrafas, a Ana Baião, a Ana Brígida, a Céu Guarda e a Clara Azevedo, que hoje está aqui comigo aos comandos. Olá, Clara, Olá, estás pronta para mais um programa? Mais um. Então vamos a essa. Bom, Maria. Hoje a nossa convidada especial é a fotógrafa Maria Abranches. Olá Maria, bem-vinda. Olá Clara, muito obrigada pelo convite. Muito contentes por te ter cá. Ela vem-se falar dos seus projetos mais recentes e também contar histórias do seu percurso profissional. E podemos já passar, Clara, para fazeres uma breve apresentação da Maria e depois arrancares com a conversa com os projetos recentes que ela tem. Então, Maria, boa noite e que bom estares aqui connosco finalmente, depois de eu já ter tentado desafiar-te em fevereiro ainda. Exato. Para vires cá, mas estavas no Brasil, não é? E entretanto, entre o Brasil e os dias de hoje aconteceram muitas coisas boas. É verdade. Boas. Mas deixa-me fazer um breve resumo do teu percurso. Nasceste em Lisboa, sempre gostaste de fotografia, já fotografavas com a palavra do teu pai aos 6 anos. E alguns anos mais tarde escolheste estudar arquitetura e quando terminaste o curso foste trabalhar 3 anos para um ateliê de arquitetura, não é? Exatamente. Como arquiteta. Mas fotografavas também aos fins de semana já nessa altura, não é? Sim. E fotografavas e ainda fotografas casamentos de amigos, de conhecidos, num registro muito bonito, muito teu, que eu andei a ver. Começaste a fotografar profissionalmente em 2019, passaram 6 anos. E foste uma das vencedoras este ano do World Press Photo 2025 com o trabalho Maria, um retrato da vida da Ana Maria Jeremias, não é? Cuidadora e empregada doméstica que foi traficada de Angola aos 9 anos e vive em Portugal há 40. Muitos parabéns pelo prémio. É verdade, parabéns. Obrigada. Parabéns mesmo. Já tínhamos a oportunidade de... É verdade. Exato, já. Este foi um trabalho que desenvolveste na Masterclass da narrativa e onde foste aprendendo gradualmente a contar histórias com o Mário Cruz, não é? Como mentor, mais ou menos, a conduzir esta tua narrativa. Conta-nos um bocadinho como é que surgiu esta história da Maria, como é que aconteceu, como é que a conheceste, como é que foi o trabalho? Esta era uma história que eu já queria contar há muito tempo, só que sentia que não tinha ferramentas para o fazer, porque, como tu tão bem resumiste, a minha vida como fotógrafa é muito recente. Eu só me despedi em 2020 e, portanto, desde então são 5 anos como fotógrafa. E então o tema do colonialismo era uma temática que me era muito presente, porque o meu pai foi soldado na Guerra do Ultramar e como acontece com a maior parte das pessoas que passaram por uma guerra, isso deixou-lhes cicatrizes profundas. Então era um tema que era um bocado um tabu em casa, não se falava e eu como criança tinha uma série de questões que queria colocar-lhe e para as quais não tinha respostas, então sinto que isso ficou sempre como uma incógnita ao longo do meu crescimento. Para além disso, na minha família houve uma pessoa que teve um papel essencial, que foi uma mulher chamada Júlia, que apesar de não ser afrodescendente e ser uma mulher que trabalhava como trabalhadora doméstica e que me ajudou a criar-me, sempre quis fazer uma homenagem porque tinha consciência de que o trabalho que ela fazia, que era indispensável, mas era um trabalho por vezes invisível.
E tudo isto se juntou, somou-se ao facto de eu conhecer a Ana Maria desde os 11 anos, porque ela trabalhava em casa de uma das minhas melhores amigas de infância, que era a Madalena, em casa de quem ainda trabalho. E quando eu era mais nova não sabia uma série de coisas sobre a vida dela, mas pronto, sempre que ia lá à casa e ouvindo algumas histórias e comecei a juntar alguns pontos e senti que era uma história que precisava de ser contada. E ainda por cima, no ano em que fez 50 anos, 25 de Abril, fazia todo o sentido falar em colonialismo e nas marcas profundas que deixou no nosso país e nos PALOP. Sim, sim. E portanto, mas este trabalho começaste a fazer quando estavas já na masterclass da narrativa. Exatamente, não é? Foi o trabalho que propus, foi o único, não havia mais nenhuma proposta e já tinha ouvido falar muito do Mário e do trabalho que faz de mentoria. Sim. E realmente sem ele não teria sido possível contar esta história. Ou pelo menos não tinha ferramentas. Foi uma ajuda, sim, não tinha ferramentas, foi uma ajuda imensa. Então, nós já sabemos mais ou menos, porque já ouvimos falar, mas conta-nos um bocadinho, então, como é que a Maria, entraste assim na vida da Maria durante uns meses, É verdade. de tal forma que passaste a fazer parte da vida dela também. Sim, acabei por ser uma sombra, porque ao longo, eu digo 4 meses, mas acabou por ser um pouquinho mais. Mas praticamente todos os dias seguia para o trabalho. Eu acho que te disse em off que houve muitas casas às quais eu consegui aceder e houve outras que não me permitiram acesso, algumas por serem de idosos mais desconfiados, mas a Ana no total trabalha em 8 casas neste momento. Portanto tem uma vida, ela não para. E no início não percebia porque é que eu queria segui-la para o trabalho, achava tudo aquilo um bocado estranho, mas pronto, como me conhecia, como confiava em mim, pronto, pensou, esta maluquinha que vem seguir-me para o trabalho não deve ter mal nenhum. Então eu expliquei-lhe também a importância que a história dela poderia ter para outras mulheres, e também houve muitas coisas sobre esta história que eu fui descobrindo à medida que o trabalho foi evoluindo. Exatamente, porque há muita coisa que ela própria não falava há muitos anos. Sim, estavam guardadas para ela também, não é? Sim, são memórias um bocado reprimidas, ou de alguma forma ela fazia para se proteger, e toda a história é muito dolorosa. Mas de qualquer forma tudo começou com este documento que inicia o livro, e que mostra uma criança de 9 anos. O título é Guia de Desembaraço. Só o título dá-me arrepios, porque parece que se trata de mercadoria. E a Ana, com 9 anos, aliás, foi com 8 anos, da Vila Nova do Celes, que é onde nasceu, foi para Luanda, com a irmã mais velha que trabalhava na casa de uma família de portugueses. E ela foi com a premissa de continuar os estudos, porque na altura só tinha até a 4ª classe, lá no sítio onde nasceu, e o pai deu-lhe autorização para ir para Luanda, para a casa dessa família, para continuar os estudos, coisa que nunca aconteceu, e coincidiu com a independência de Angola. Portanto, essa família, à semelhança do que aconteceu com muitos portugueses, viu-se forçada a regressar para Portugal. Regressar, às vezes, a ir para Portugal, porque muitos deles nasceram em Angola. E utilizaram a autorização da primeira ida da Ana Maria para Luanda para forjar a assinatura para a trazer para Portugal. E a Ana, desde os 9 anos, que, como ela própria diz, passou a vida inteira a limpar. Isso é uma frase que ela diz muitas vezes e que me marcou. E só aos 21 anos é que, por achar toda aquela situação estranha, por já ser adulta e começar a perceber as coisas com outra profundidade, procurou o CEF para se informar se podia, de alguma forma, ser independente daquela família. E eles disseram que, como adulta, podia fazer o que quisesse, e só assim é que ela soube que podia sair de casa. Portanto, dos 9 aos 21 esteve presa àquela casa sem ganhar dinheiro nenhum pelo seu trabalho, sem poder estudar. E não teve prisioneira mesmo. Exatamente. Sim. São histórias de vida incríveis, realmente.
pesadas, pesadas. É muito pesado. Sim. E são muitas. No meio disto tudo, aquele vosso telefonema, não é o vosso telefonema. Como é que é a história de ela ter recebido o prémio e saber que ela recebeu o prémio com este trabalho? Eu só soube quando ela recebeu o prémio, eu não. Mas Eu telefonei. foi um episódio engraçado, não é? Porque já Não, estavas. pois. Ainda há bocado falaste nisso, tu já tinhas querido convidar Sim. para vir apresentar o seu trabalho e ser nossa convidada. Não falei com ela, falei com o teu meu companheiro, o teu sim. companheiro, o Ricardo, e ele disse-me que estavam no Brasil. Exato. E foi na altura mais ou menos em que soubeste. Sim, um mês tu- antes de toda a gente. Depois, e eu liguei nessa altura, mas. E o Ricardo até achou que poderia ser porque já sabia de alguma coisa. Mas eu não fazia ideia. Não mesmo. Estávamos muito adiantados. Exatamente. Mas não, é óbvio que havia interesse em trazer-te aqui. Olha, faço uma pequena apresentação, uma sugestão de uma exposição agora, ou tens ainda Podes queres- fazer, podes É? fazer, sim, podes fazer. tu. Então vamos falar, para. Está patente até a 10 de maio, na Galeria Adorna, no Porto, a exposição O que Vejo Não É o que Ouço, ensaio sobre a distorção, da fotógrafa Juliana Mar, com instalação sonora de Rodrigo Pedreira e direção artística de Stefania R. A mostra parte da experiência pessoal de Juliana, que perdeu progressivamente a audição, explorando as possibilidades visuais da fotografia em diálogo com o som ou com a sua ausência. Através de uma série de autorretratos, as imagens expostas procuram dar forma ao invisível. A instalação sonora de Rodrigo Pedreira acrescenta camadas sensoriais, convidando o público a refletir sobre a forma como sentimos, percebemos e comunicamos. Como se lê no texto da apresentação, aquilo que não pode ser visto pode ainda assim ser sugerido, e nessa sugestão ser visto com uma espécie particular de clareza. A entrada é livre, a galeria está aberta de quinta a sábado, das 14h30 às 19h30, na Rua do Rosário 147, na Baixa do Porto. Não sei se vocês conhecem. Conheço, A Adorna é uma belíssima galeria, a Estefânia é uma Também. mulher É incrível, inacreditável e toda a muito. história dela, como vai fazer exposições aqui. Eu não vi esta exposição, foi a última vez que lá fui. Ela mostrou-me as fotografias desta exposição e então vi todos estes autorretratos Sim. da Juliana e vale a pena a visita a esta exposição, ou quem sabe trazê-la depois aqui a Lisboa. E eu deixo-te agora Sim. o microfone para ti, para tu falares. Mais um bocadinho aqui com com a a Maria. Maria. Então, aqui também falar um bocadinho sobre o teu percurso profissional nestes 6 anos, no fundo, não é? Desde 2019. Tu decidiste depois deixar então o ateliê de arquitetura, onde trabalhavas, não é? Como arquiteta, e despediste precisamente 2 semanas antes de começar a pandemia, não é? Foi em 2020, em 2019, não, foi 2020. 2020, Foi 2020, sim. Eu já Não, sim. trabalhava, já fotografava casamentos em 2019 e não estava a conseguir conciliar Sim. a minha vida enquanto arquiteta e depois os casamentos ao fim de semana e tive de tomar uma decisão porque queria mesmo dedicar-me Inteiro à a fundo. fotografia. Sim. E não estava a ser possível. Então despedi-me e foi assim um susto porque ninguém estava à espera. Pois, exato. Ah, Claro. Assim, foi completamente inesperado. Mas Foi. aproveitaste bem o tempo, não é? Porque, verdade. entretanto, foste para estudar fotografia no Arco. Exato, não é? aproveitei esse. Sim, então, e mergulhaste no mundo da fotografia analógica, não é? Que aliás foi onde também tiraste o Onde eu curso. também tive, exatamente, onde eu estudei. Então, tivemos Boas memórias. Exatamente, muito boas memórias do Arco, sim. E com excelentes professores, como tu também disseste, É eu também verdade. tive, eram outros na minha altura, mas muito bons temos muita professores, sorte. sim. Mas Recomendo também, a quem sim. estiver à procura de um caminho e de perceber algumas coisas. Pois, eu também acho que sim, que é a melhor forma de aprender mesmo. É muito bom, eu também recomendo o Arco, 100%. Bom, então, tiveste os excelentes professores, como também falaste do Gonçalo Salema, que verdade. esteve comigo no meu tempo. Foi teu colega. Foi meu colega, exatamente, foi quando eu um dos estive no meus Arco. professores mais marcantes. Sim, muito bom também. E também fotografaste teatros para a barraca, não Sim, é? no início eu estava Sim. a querer criar portfólio e surgiu essa oportunidade, então comecei com teatro. Foi assim Sim. a primeira colaboração mais regular. Sim. Foi com algumas peças da barraca. Acho que é sempre bom fotografar teatro. Eu não é? adorei. É a história da luz e enfim, tudo é muito. É uma boa forma É. também de percebermos Sim. como é que funciona a luz Exatamente. e a luz artificial também. Também, sim.
Mas depois, por sugestão de um dos teus professores do ARC, precisamente o Pedro Stropa, não é? Ele surgiu, havia um acordo, não é, entre o ARC, acho que o público, não é? Sim. Então surgiu, fizeste um estágio de 3 meses no público, onde tiveste uma fotografia publicada na primeira página do Fugas, logo no teu primeiro trabalho. É verdade, eu nunca pensei. Exatamente. Mas foi um acaso, eu acho que era Bruno que esteve no público, não é? Durante anos. Sou dos fundadores. Pois é. Sim, também fui estagiário lá. Claro. Pois, pronto, então. Se eu não estava à espera, foi uma surpresa. Pois é, foi logo ótimo mesmo. Para além do público, que acho que ainda fotografas de vez em quando, não Sim. é? Quando te chamam, essas coisas. Imagino que agora te chamem mais. Agora estás mais requisitado. Eles continuam sim. sem dinheiro. É um problema, pois é. É o problema de todas as redações do Sim, país. também estou a ser um Eles bocado gostavam de sonora, pedir, pois. mas não têm mais. Pois por é, isso, é verdade. Pena. Mas bom, mas fotografas também para a Gulbenkian, Sim, não que é? é assim a minha colaboração Sim. também mais permanente, mais cá, regular. mais regular. E para a Reuters, não é? Onde, aliás, em 2024 estiveste a fotografar para a Reuters os Jogos Paralímpicos Sim, em Paris. foi uma experiência e tanto. Exato. Então, com esta Já, diversidade. agora por acaso não fotografaste o Papa, não? Não, Ah. nunca calhou. Com esta diversidade de trabalhos e de temas, o que é que gostas mais de desenvolver, de fotografar, entre a Reuters, entre a Gulbenkian, enfim, claro, com os teus projetos? O que é que gostas, o que é que te dá mais prazer fotografar? São coisas bem diferentes, não é? O trabalho para a Sim. Reuters, para uma agência, e o trabalho para a Gulbenkian, por exemplo. Eu ainda não descobri a área da fotografia que é a minha área. Eu gosto de fazer um bocadinho de tudo, mas o que eu gosto mais na fotografia e no nosso trabalho como fotojornalistas Sim. é a diversidade que nós temos no nosso dia a dia. Que nunca Não há um dia nunca igual. sentimos que estamos completamente confortáveis a fazer alguma coisa. Estamos sempre a desafiar-nos. Eu acho que isso é o que eu gosto mais. Mas fotografar pessoas, ou seja, retratos ou fazer uma reportagem a falar sobre a vida de outras pessoas e realidades completamente diferentes, eu acho que isso é Sim. uma coisa que eu gosto muito. E fotografia de cena também gosto E muito. fotografia de cena. E isso também acabas por fazer um bocadinho, não é bem fotografia de cena, mas na Gulbenkian fotografas também. Sim, espetáculos, espetáculos performance, de de dança, dança, coisas lindíssimas. Eu Pois. tive uma sorte, o ano passado fotografei um ciclo de dança que foi o Dança Não Dança e foi assim foi uma sorte ter ficado com aquele trabalho, foi lindo. Sim, não. Eu vi Fantástico. qualquer ligação tua também a documentários. Sim, em 2021 foi Graça Castanheira, não sim, foi? uma curta documental da Graça Castanheira. Ela acreditou em mim quando eu ainda nem tinha grandes coisas Sim, para mostrar como portfólio. Então fiz a fotografia de cena sim, também. do Pele Escura, Sim, bem. Sim. já relacionado Já com os relacionado temas. com os temas, exatamente, sim. Pois, Bruno, diz-tu agora Então aqui. passo para uma Sim, nova uma sugestão. nova Estamos sugestão. temos que sugerir exposições, também faz parte, e levar as pessoas a conhecer novas exposições em Lisboa e outros pontos do país. E aqui em Lisboa, na No Gallery, a exposição Echoes of a Distant Time, do fotógrafo Miguel Marquês, vencedor do Prémio Novo Banco Revelação 2024, é um jovem fotógrafo de 29 anos. Quem me chamou a atenção a esta exposição foi o Walter Vinagre. Eu conheço a No Gallery já Também, há tempo sim. e é um belo espaço também. É ótimo. Nesta série, o autor deambula por um edifício inacabado no Prior Velho, onde o betão, a repetição e o silêncio compõem um cenário que parece abandonado, mas que guarda ecos da presença humana. Ainda os sentimos lá. As fotografias revelam uma paisagem urbana suspensa no tempo, onde a ausência de pessoas é paradoxalmente um forte sinal da sua existência. Miguel Marquês explora este lugar como quem procura pistas de uma história ainda por contar, ou talvez promessa de uma história por vir. O resultado é uma reflexão visual sobre os espaços que construímos e deixamos por habitar e sobre aquilo que eles podem dizer sobre as nossas cidades e sobre nós próprios. A exposição pode ser visitada até 31 de maio na No Gallery, na Rua de Santo António à Estrela, 39A, de terça a sábado, entre as 14 e as 19, com entrada livre. E tu também tens uma proposta, uma também sugestão para fazer. Então... Tenho duas, deixa-me cá falar aqui desta, que é uma exposição do José Luís Neto,
que é entre dois grãos de areia, que está na Galeria Miguel Nabim. E entre dois grãos de areia é a expressão do José Luís Neto, claro, e é também parte do. O nome vem de uma poesia da Clarice Lispector, que diz, nomeadamente, entre dois grãos de areia, por mais juntos que estejam, existe um intervalo de espaço. Continua. E os grãos de areia do José Luís Neto, nesta exposição, têm espaço, de facto, e são grãos de areia, enfim, entre aspas, e são um contraste entre a ideia sempre presente no seu trabalho, não sei se conhecem bem o trabalho do José Luís Neto, que é muito minimalista, não é? Então é um contraste entre a ideia do seu trabalho sempre no mínimo e também do infinitamente grande. Então ele fotografou desde 2016. A praia foi basicamente as praias da costa, foi para a Costa da Caparica fotografar a praia e as pessoas, cenas de praia, cenas do cotidiano. Sempre com a ideia de ir ao encontro de pequenas áreas, de procurar pequenas áreas da fotografia. Estas imagens inicialmente até eram para ser imagens pequenas, assim, deste tamanho. Na realidade são imagens enormes, gigantescas, que ele foi ampliando e tem uma dimensão real na galeria, então foram sendo ampliadas sucessivamente. Então são praticamente quase imagens, são grãos de areia por isso mesmo, não parecem pixelizadas, mas são muito, muito, muito bonitas. Então são realmente ampliadas sucessivamente até chegar a esta escala real. E há na galeria, quando vamos ver a exposição, há uma conversa do José Luís Neto com o Miguel Nabim, e é interessante ouvir o José Luís a dizer que confessa que a sua ideia é aproximar a fotografia ao desenho e à pintura. Que se fosse pintor, gostava de pintar assim, como são as suas fotografias. Se desenhasse, gostava de desenhar assim. E depois acaba por confessar que se acha um péssimo fotógrafo em tudo. Mas neste trabalho concilia a fotografia, a pintura, o desenho, a luz e a estética. Então são imagens que é o que ele pretende, e é verdade, que nos fazem sentir bem. São um momento de pausa. De facto é isso. Quando estamos lá, olhamos e voltamos a olhar, e são um momento de pausa. É para ver na Galeria Miguel Nabim até 24 de maio. Está aberta de segunda a sábado, fecha aos domingos. E ainda a propósito do barco, o José Luís Neto também esteve, quando eu estive no ar, também estava lá. O José Luís Neto também conheceu nessa altura. Portanto, eu gosto muito do trabalho dele. Ele agora dá aulas na Jebal. Na Jebal, sim, exato. Já não se chama Jebal. Pois, mas sim. As Belas Artes. As Belas Artes, exatamente. Fico muito curiosa para ir a essa exposição. Sim, vale muito, muito a pena ver. É muito bonito mesmo. Surpreendente também. Surpreendente. Então nele muito mais, estamos mesmo habituados às coisas mínimas. E muita cor, e o contrário, não é? Mas é uma cor batida, que quase parece uma coisa impressionista, não é? Como tu dizes, também é uma coisa para as pessoas sentem-se bem ali naquele espaço. Sim, é verdade. E é isso que ele quer mesmo, é o que ele pretende. E agora vais falar sobre o futuro, com projetos do futuro com a Maria? Posso falar mais daqui a bocadinho, se quiseres. É porque os projetos do futuro vão ser encadeados com outra conversa, provavelmente, que a Maria nos vai falar de outras coisas. Então querem que eu sugira uma exposição? Pode ser, não é? Sim, é assim, é mais sucinto. Queremos que sugiras uma exposição. Então pronto. Pensei em várias, mas acho que esta, como se enquadra no tema do livro que também vou apresentar hoje, chama-se Desarrumar o Arquivo Colonial e está patente no Museu de História Natural e da Ciência, ali no Príncipe Real. Sim. E é uma exposição fabulosa que eu já tive a oportunidade de visitar o ano passado, só que eu tenho a impressão que eles estenderam, aquilo deve ter tido tanto impacto que acho que estenderam o período da exposição e ainda podem ir visitá-la. Reúne um conjunto de documentos, levantamento antropológico, uma série de coisas relacionadas com o colonialismo por vários pensadores e investigadores que andaram à procura de toda aquela documentação e que de certa forma desconstrói algumas das ideias que nos impingem na escola e com as quais todos nós crescemos
e acho muito importante para nos questionarmos e recomendo. Sim. Não, também tenho vontade de ver. Eu até uma surpresa que não estava a par Tá muito, desta. é muito Sim, discreta a exposição, Pois mas está Sim. muito bem feita. Bruno, o que diz-me? Passamos Sim. para a conversa sobre os projetos futuros da Maria, porque há muita coisa a falar sobre isso. Pois e também tenho depois mais uma outra exposição para falar, de qualquer Claro, maneira. também, mas Sim, mas só também a propósito dos teus projetos futuros, mas pronto, mas há só para te dizer que há no teu trabalho e nas tuas imagens duas características que eu valorizo particularmente, que sou muito sensível, que é a tua invisibilidade quase absoluta na forma como fotografas e como te posicionas, e a utilização da cor densa e também da available light, da luz existente. Transmite uma envolvência imediata. A cor parece que faz parte do teu DNA, não sei bem, mas não sei, não te consigo bem a ver. Não sei se estás a pensar fazer depois coisas a preto e branco ou não, mas vejo-te mais na cor, porque tu dominas muito bem a cor e passas muito bem as sensações. Não é que através da domina a cor, eu não domino é o preto e branco. Não, mas dominas bem assim, mas a cor exploras bem, não é explorar bem a cor, mas de facto Eu vejo a cor. realças, vês a Acho cor, que sim. vês a cor e vês as cores certas. Sim. E portanto queria saber se vai ser sempre assim, os teus próximos trabalhos também com cor, ou preto e branco não te interessa. E fala-nos um bocadinho dos teus próximos trabalhos. A questão da cor ou do preto e branco, eu adoro. Há tantos trabalhos a preto e branco que são referências para mim, mas de facto sempre via cores e nunca me ocorreu fotografar de outra forma. E como vocês sabem, é mesmo diferente pensar a cor ou pensar a preto e branco. Por isso penso que vou continuar a fotografar a cores. Não sei, pode ser que alguma coisa mude. Mas relativamente a projetos futuros, tenho algumas coisas pensadas. Tenho-me dedicado muito à questão da produção do livro e então isso levou muito tempo. Mas uma coisa que se tornou clara para mim é que gostava de continuar a contar histórias sobre mulheres. Acho que a nossa perspectiva enquanto mulheres ajuda-nos muito a poder aproximar-nos dos temas e a ter um acesso que nem sempre é fácil, e uma aproximação nem sempre é fácil. Mas tenho 2 projetos pensados, ainda não sei se serão os próximos, mas um em São Tomé e Príncipe, que implica que está relacionado com uma ONG que faz um trabalho incrível. E eu não vou revelar, que é para não revelar tudo. E outro no Brasil, uma história mais relacionada com religião e também com a africanidade de lugares como a Bahia e o Rio de Janeiro. Portanto, estou a pensar continuar no tema do colonialismo, mas fora de Portugal. São assim as minhas perspectivas futuras. Não sei qual deles será. Que irá avançar primeiro. Sim. Este tema que a Maria agora estava a abordar, no fundo, da forma de que as mulheres muitas vezes perguntam-se: há uma fotografia feminina, não sei o quê, aquela conversa que nunca acaba em nada. Mas é real, não é? Esta história das mulheres tem uma maior proximidade para fotografar as mulheres em determinadas condições, obviamente, em determinadas sociedades é mais fácil que são mais fechadas. sim. É isso. As sociedades que são mais fechadas a receber um homem dentro de casa, etc., uma mulher entra lá mais facilmente. E aí sim poderá haver alguma vantagem. Potencialmente uma fotografia feminina aí. Mas isso não quer dizer que não podemos fazer um dogma disto, porque não existe. Não, claro que não. É mesmo pela questão do acesso, não, nem é pela visão em si, porque eu acredito há muitos homens com visões femininas e o contrário. Portanto, é mesmo pela questão do acesso e da confiança e desse caráter doméstico que tu atribuíste também um bocado às minhas fotografias. É verdade, há um lado que se calhar conseguimos aceder mais facilmente. Sim. Já que é difícil em tantas outras coisas, ao menos isso. Sim. Pronto, estava a falar daquela tal invisibilidade tua, porque isso é muito notório no teu trabalho da Maria. Que giro, tu estás tão
É como se não estivesses ali, de facto. Mas isso É muito bonito ver. terá a ver também, provavelmente, com o teatro e com a fotografia de cena que tu Sim. fazes e que está integrado na tua, não é? É, Para isso ajuda. nunca interferires e Sim, interferires tem o menos um bocadinho possível. a forma como se posiciona, Não é? mas aqui é um facto que ela anda Claro. com a Maria nos transportes públicos, Sim. anda não toda está a lá, parte, é e não verdade. está lá, e não está lá. E Isso eu é Isso também acho isso muito bonito. foi ensinamentos do Mário, Do Mário. a criação de metáforas para contar, para dizer certas coisas sem ter as pessoas lá representadas. Exato. Isso também Sim, mas mesmo quando as pessoas estão representadas, tu contas, tento exatamente, recolher-me. sim, estás num outro patamar. É invisível, é o que eu diria mesmo. Exato, ser invisível para falar de invisibilidade. É assim Exatamente, mais ou menos. não foi fácil, não. Pois, claro. Demorou. Nós temos andado à volta deste tema, mas agora tínhamos de falar mais sobre o livro. O livro que a Maria vai apresentar no domingo. Este domingo, sim. Este domingo. E que recebeste hoje as primeiras, Vocês são os primeiros as a primeiras ver provas Pois é, ao vivo. e que já estão aqui na É verdade. Exato. É engraçado que este trabalho foi sempre pensado. Há trabalhos que resultam num livro e este começou logo partindo da ideia de ser um diário. Porque todas as fotografias, por acaso, acabaram por ser horizontais. Não foi com uma intenção, foi assim que a história foi surgindo. E eu vinda da arquitetura, acabo por fotografar muito em formato vertical também. Mas sempre teve este caráter de diário, de recolha de documentos, há muitas colagens no livro de arquivo da própria Ana Maria. Muita forma como nós vemos, não é? Sim. Trabalhamos. E a questão do design gráfico também é uma coisa que me acompanha há muito tempo. Eu gosto muito desse tipo de... Sim. O design é teu, do livro. Sim. Olha, por acaso tínhamos esquecido de perguntar. Sim. Claro. Recorri sempre a elementos que eram da própria Ana. Por exemplo, esta imagem que se vê é a partir de um postal que ela guardou de Angola. Sim. E isto é o documento de chegada a Portugal. Então tudo o que se vê no livro estava guardado em casa da Ana Maria de alguma forma. Sim. Se calhar até podes, não sei se a Maria Mas pode ir. Não sei se consigo Pode. Porque eu acho que é tão bonito ver. Pode. Vou tentar. Até posso tentar Ali, passar para o nosso novo técnico, o Ricardo, que lá está-nos a ajudar nisso. Por exemplo, esta imagem foi feita a partir de uma nota angolana, um kwanza, e é o desenho que está na própria nota, e é a mãe da Ana Maria numa fotografia. A mãe trabalhava nos campos, na roça, e então fizemos esta ligação do trabalho da mulher. Espero que isto que esteja aí. Dá para ver. Dá para ver perfeitamente. E tu não Portanto, podes mostrar tudo porque as pessoas têm que exatamente. Então vou deixar o livro, têm que... Não, mas tem que ter aqui mostrar tem vários ambientes tem vários domésticos, ambientes dos sítios onde ela trabalha, onde tu estiveste com ela. documentos. E depois o livro está traduzido também para inglês, que era uma coisa que na versão inicial não acontecia e que assim também amplia o público. Alvo, não é? Sim. Mais gente consegue ler este livro. Claro. Mas sim, teve essa característica. Se calhar uma parte que ainda posso mostrar e que é claro que estou muito a ver, porque reparou logo nisso sem saber desta particularidade. O meio do livro tem tem um desdobrável. Vais-me ajudar a foram as várias fases da Ana Maria, porque a Ana muda muitas vezes de penteado e de alguma forma isto representa a passagem do tempo, o tempo que passámos juntas, a mudança, porque parecem várias identidades. E no fundo é uma pessoa que viu a sua identidade completamente roubada desde o início, não sabia bem as suas origens, não sabia as suas raízes. E de alguma forma eu acho que esta sequência fala disso também. Tens uma fotografia depois da Maria no cabeleireiro, que eu também gosto mesmo. Tem a ver com esta. Maria, e não mostramos mais, que não, é para. Não, depois o resto é. Se quiserem ver o resto do livro este domingo na narrativa. Na narrativa às 19. 7, não é? Às 7 da tarde. Às 19, na narrativa é a apresentação do livro. Sim. E o livro também pode ser adquirido online. Sim, no meu site
Queres que eu Sim. diga o meu site? Isso, o Calculo Instagram. que seja, as pessoas procuram É, Maria Maria Abranches. Maria Abranches, e tem apontam. lá. acho que encontro. E tem sim. book order, qualquer Sim, coisa assim, não é? exatamente. Pronto, sim. E Mas- vais colocar em alguns sítios também à venda. Sim, na Photobook Corner, Sim. na Greta Livraria e na Livraria Poesia Incompleta, cá em Lisboa, porque eu também gostava de levar o livro para o Porto e para Sim. o Algarve, de alguma forma. Ainda estou a ver como é que vou Mas fazer. depois esta- também na STET. Sim, É. Sim, claro. Pronto, falar É. lá com o que sim, acho que na narrativa também. na narrativa, óbvio. Mas a narrativa não vende. Não, Não. mas Tem fazem lá, o favor sim, de sim, entregar, de não é? entregar. Sim. Sim, mas na STET sim, vendem, Sim. não é? Pronto, então. Vamos ver sim. onde é que ele vai estar. O texto, já agora, tu estavas a dizer que estava traduzido, mas o texto tu disseste que é de. Está no início, não? Não, pois é. Onde tu viste o protótipo do livro? Vi Está mesmo no protótipos. final. Está no final. Deixa-me ver se não deito isto abaixo. Aqui. Tem aqui uma breve explicação, porque a Sim. verdade é que os textos que são escritos à mão pela Ana Maria Sim. são bastante explicativos, como se pode ver nesta imagem. Uhum. Há texto redigido pela própria Ana, Sim. e aquilo foi só um complemento. Aham. Eu Pois. queria que fosse dito na voz dela, não é? Claro, claro. Que é melhor para contar a sua Sim. própria história. Claro, e tu escreveste com as fotografias também. E a Ana- Exatamente. E a Ana Maria também vai estar no domingo. Vai sim. Ah. Estou muito expectante porque ela está muito feliz por ver a Sim. sua história em livro Pois é. e as netas também vão. Tão bonito, Ah. depois de tantos anos a trabalhar verdade. verdade. Então, pois agora tem Tenho muito a história orgulho da dela. avó. Sim. Pois claro, as netas, imagino. Olha, eu pego aqui na história da narrativa e agora no Dia da Liberdade, 25 de Abril, vamos destacar duas propostas para quem quiser sair de casa e encontrar na fotografia diferentes formas de olhar o mundo. A primeira leva-nos a Lisboa, onde inaugura às 19 horas na Galeria Narrativa a exposição And They Laugh at Me, da fotógrafa iraniana Nyusha Tavakolian, membro da agência Magnum. A mostra apresenta duas fases do percurso da autora. De um lado, imagens captadas nos anos 90, durante os seus primeiros anos como fotógrafa, no Irão atravessado por um clima de mudança. Ainda estava o Khatami, que as pessoas sentiam ainda alguma liberdade. Do outro, trabalhos mais recentes, resultado de um processo pessoal e profissional que acompanha os desafios do presente, que nós todos sabemos como são agora, o Irão como está, e realmente é muito desafiante fazer qualquer coisa lá. Entre o passado e o agora, e eu estou a falar de um trabalho que não vi as fotografias que foram, mas temos que propor coisas que vão acontecer, Claro. temos que falar sem as ter visto. E por isso a Tavakolian constrói um retrato de uma sociedade juntando o passado e o agora. Uma sociedade que continua a procurar liberdade. E esta exposição, por isso, vai ficar na narrativa até 14 de junho, no horário das 16 às 19. Aos sábados é um pouco mais curto, das 14 às 17. Para quem não sabe, fica na rua Dr. Gamba Barros, em Alvalade, no bairro das Tacas. E como começámos hoje umas sugestões pelo norte do país, com a Adorna, vamos agora ao sul, damos um salto ao sul e propomos em Sines, também no dia 25 de Abril, ou seja, amanhã, o fotógrafo Rui Pereira conduz uma visita comentada à sua exposição As This Moment Slips Away, às 10h30, no Centro de Artes de Sines. Esta será uma das últimas oportunidades para visitar a mostra, porque depois fecha no domingo, dia 26 de Abril. Criada durante o período da pandemia, esta série fotográfica esta série fotográfica mergulha nas emoções vividas no tempo. Tens razão. Esse que trabalha é 27%. Só porque amanhã é 25. Pois, então acaba no dia seguinte, acaba no sábado. Tens razão. Amanhã é bolas. Hoje é amanhã quinta, é 25, sexta 25. acaba eu sei sábado. que nós nos então, baralhamos com os feriados. E eu estava a dar duas sugestões para o 25 de Abril para as pessoas fazerem duas coisas diferentes. Irem a Sines e depois virem aqui a Lisboa a narrativa. Apesar da narrativa, tem muitas coisas a acontecer na sexta, sábado e domingo.
E só dar assim a pequena contextualização desta exposição, como expliquei, foi criada durante o período da pandemia, onde tenta mergulhar nas emoções vividas nesse tempo, ou ele mergulha nestas emoções, o medo, a incerteza, a perda, mas também a descoberta, as escolhas, e é um momento de autoconhecimento. Com uma abordagem sensível e contemplativa, o Rui Pereira convida-nos a parar e observar os instantes que discorrem silenciosamente e que muitas vezes nos escapam no ritmo dos dias. De duas propostas para este 25 de Abril, uma começa e outra que se despede, ambas lançam perguntas e despertam memórias num tempo em que a liberdade, mais do que nunca, é um valor que nós temos que salvaguardar. É um compromisso nosso, compromisso diário. E depois de ter falado sobre mais esta proposta, eu acho que tu também tinhas ainda uma proposta, uma sugestão. Tenho mais uma sugestão, mas sempre várias coisas, não é? Mas isso não tem a ver com o 25 de Abril. Não tem que ter. Obviamente. Obviamente, não tem mesmo. Mas inaugurou também esta semana no MAT uma exposição do Jeff Wall, Time Stands Still, são fotografias de 1980 a 2023. E a exposição do Jeff Wall ocupa a parte da Met Gallery na sua totalidade, que é um espaço enorme. Pela primeira vez, acho eu. Exatamente, pela primeira vez. São 63 fotografias expostas em caixas de luz de grandes, enormes dimensões, produzidas ao longo de 40 anos, que refletem os vários temas que este fotógrafo canadiano tem privilegiado ao longo da sua carreira. Cenas da vida cotidiana, tensões e dramas inerentes às sociedades atuais, como a solidão, a pobreza, a alienação, a violência urbana, o abandono e a exclusão social. Jeff Wall procura situações ou cenários inspirados na história da arte ou em descrições literárias, e as imagens são previamente pensadas, planeadas e posteriormente executadas. Exatamente, voltamos outra vez à pintura, exatamente como faz um pintor ou um realizador de cinema. Aliás, ele chama a todo este processo cinematografia. É a sua primeira exposição individual em Portugal, com curadoria do Sérgio Má, e pode ser visitada, ainda tem há muito tempo ainda, até dia 1 de setembro, no MAT. Eu não a vi fotografias e filmes e realmente... Sim, é impactante, sim, é um tipo de trabalho muito diferente. E o MAT é sempre a entrada paga. O MAT é entrada paga. E tem algum Eu não sei se há algum... mas as pessoas têm que procurar. Mas eu não ou às vezes pagam, eu às vezes, olha, tem que ser, pago. Eu tenho a impressão que, mas não quero estar aqui a dizer, não sei, se é sempre... O MAT, sempre que lá fui, paguei. Depois eu também, por isso pode ter acontecido eu ir e ser sempre numa altura. Há uns que quem é de Lisboa não paga, porque também já há tantos turistas, paguem também os dia turistas. Dos museus, ao dia dos museus, também se aproxima, não é? Também, sim. Está bem, mas depois não dá aquelas para coisas que vais às inaugurações e não consegues ver a exposição. É verdade. Porque há tanta gente. Pois é, a propósito, tanta gente não se consegue. E uma exposição deste trabalho? Eu gostava muito de fazer, mas ainda nem tive tempo de pensar nisso. Mas gostava muito de. Para pensar agora nos próximos, sim, não é? Cá em Portugal, porque este trabalho foi apresentado numa exposição coletiva na narrativa, mas em formato de livro. E a maior parte das pessoas queixa-se de não ter conseguido perceber o trabalho, porque era muita gente na inauguração e não dava para. Só havia um livro. Sim. É difícil assim. Pois é, que a narrativa leva muita gente de lá mesmo, e depois o espaço é pequeno, não é? E depois consegue-se ver mal. Eu também, essa parte das inaugurações ali é sempre complicado para ver as exposições, tem que se voltar lá. Com mais silêncio. Muito mais calma. Mas está para breve. Sim. Estou a trabalhar para a exposição. Mas é engraçado ter sido o livro primeiro e depois então. Invulgar. Mais calma. Ao contrário, um bocadinho geralmente do que é. E daqui de que é que temos mais para surgir? De sugestões das exposições? Eu não tenho mais. Tens mais alguma? Não tenho mais nada. Só posso contar também. Nós falámos há bocado da narrativa porque eles têm o ciclo narrativo em que tem várias coisas. Em que se passam na sexta, sábado e domingo.
no domingo temos, amanhã, vamos dizer a inauguração da exposição da Newsha Tavakolian. No sábado, eu não sei bem o que é que se vai passar. Há uma parte que é para pessoas que se inscrevem com portfolio reviews, que é uma coisa que já se inscreveram há algum tempo. Claro. Tem apresentações de outros livros também. Agora não me perguntes que deu uma eclipsou-se agora o nome, mas tem uma série de. E tem também lá nesse espaço um espaço. A Ghost Books está lá com exatamente, um espaço de muito venda bom. de livros. Tem assim vários momentos que valem muito a pena e também podem consultar a Biblioteca da Narrativa, que é riquíssima, talvez das mais ricas do ponto de vista da fotografia aqui em Lisboa, não é? Foi começando aos gradualmente, pouquinhos, sim, mas agora já tem muitas coisas. Sim. Por isso, nem que seja para folhear os livros. Ali naquela, sim. Acho que é bom, que é ótimo. Com aquela luz natural, a ver ao o falar jardim, de fotografia. É sempre bom. Está bem, e nós estamos na rádio e gostamos de acabar sempre com uma música, estamos no final também, 40. E tu escolheste uma música do Chico Buarque, não é? Do Chico Buarque e do João Bosco. Tem uma explicação porque é que escolheste esta música? Sim, é Sinhá. Eu percebi. Tem. Mas queres partilhar connosco? Posso partilhar. Esta é das minhas músicas preferidas. Eu acho que é uma música com uma beleza extraordinária e fala sobre um homem escravizado que está a ser acusado de algo que ele diz que não fez, que é ter olhado para a Sinhá. Sim. E é uma letra lindíssima que conta uma história dentro de uma história. E como o tema está relacionado diretamente com o do meu livro e do meu trabalho, achei que as pessoas iriam gostar de ouvir também outra história sobre coisas que deixaram muitas cicatrizes no mundo, não é? Para ti esta música, esta cantiga também tem imagens, é? Tem. Isso é importante. É muito visual. Bom, então marcamos de novo encontro aqui daqui a 15 dias e até lá boas descobertas visuais e vamos ficar então com a Sinhá do Chico Buarque e João Bosco, a escolha da Maria Abranches. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus, Nosso Senhor, eu não olhei Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém. Não tenho mais cobiça, nem enxergo bem. Pra que me pôr no tronco, pra que me alejar? Eu juro a vós, mercê, que nunca vi Sinhá. Por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz. Só cheguei no açude atrás da sabia, olhava o arvoredo, eu não olhei Sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além, estava na moenda, estava pra Xerém. Por que talhar meu corpo, eu não olhei Sinhá. Pra que vós me encer meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus.
Pra que vacilo você me tira a luz? E assim vai se encerrar